Que bom que voltamos e você continua conosco. Vocês viram a cena, ela é de uma emoção muito grande. Para nós espíritas, encontrar a consolação por meio de uma resposta clara, precisa, orientada, que chegue de fato na raiz das nossas dores é muito importante. Nem sempre é assim, é óbvio. Muitas das vezes nós temos as nossas dores e as informações que nos chegam, elas são gerais. Mas nesse caso específico, em que Chico Xavier pôde contribuir para diminuir a dor de dois pais que sofriam muito porque o seu filho desencarnado, que era todo o alvo da atenção, do carinho, do amor, foi muito cedo e eles ficaram tentando entender as razões e os motivos, até porque havia uma suspeita de assassinato. No desdobramento da história, a gente vê que o pai, em função da verdade que ele reconheceu no escrito do seu filho, ele pede para que o pretenso assassino, que na verdade não era assassino, fosse libertado. Recomendo a vocês que vejam esse filme, porque ele trata não apenas da mediunidade, mas de uma vida de exemplos de um homem muito bom. A mediunidade, ela é uma das condições humanas que mais chama a atenção na doutrina espírita. Nós aprendemos que a mediunidade, ela é um dom natural. O que significa isso? Todos nós somos médiuns. Não significa, é claro, que todos nós vamos ter incorporações ou teremos oportunidades de psicografar os nossos entes queridos, não é isso. Mas a mediunidade, ela é um dom natural. E por quê? Porque na realidade nós não somos corpos, nós somos espíritos. Encarnados, ou seja, no nascimento, estando presente dentro de um corpo de carne, ligado a ele por laços fluídicos, laços magnéticos, nós temos a oportunidade de aprendizagem. Mas a nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual, ela está sempre a nos cercar. O mundo espiritual não fica distante de nós. O mundo espiritual não é algo que fica em um céu ou em um inferno. É o que nos cerca. Na verdade, é o que nós fazemos. Vários médiuns têm a oportunidade de trazer essas informações, relatando quadros de dores e de sofrimentos. No caso do Chico Xavier, ele teve a oportunidade de produzir mais de 400 livros ao longo da sua atividade mediúnica. E é importante relatar que em nenhum deles ele requereu o direito autoral. Ele dizia que ele era apenas um carteiro e as pessoas que traziam as informações, elas eram as autoras das cartas. A possibilidade de consolarmos diante da morte daquele parente querido que se foi é algo fundamental e que a doutrina espírita consegue trazer para todos nós. Um outro ponto muito importante da doutrina espírita é entendermos que o espírito, por não morrer, ele permanece com a sua individualidade. Mas o que significa isso? Vocês devem estar pensando nesta hora. Permanecer com a individualidade é permanecer com todas as condições de continuar as relações de afeto ou de ódio. Na realidade, o ódio ele não existe. Como dizia um companheiro espírita de muitos anos atrás, o ódio é o amor com sinal trocado e que, se a gente equilibra, ele deixa de existir como emoção ruim e passa a voltar ao caminho das boas emoções. Os espíritos desencarnados que nos cercam, eles têm afinidade conosco, eles guardam conosco um desejo de convívio, que é uma noção muito simples da afinidade. E esse desejo de convívio acontece porque eles nos amam ou porque nós temos para com eles dívidas morais, aquilo que nós popularmente chamamos de dívidas kármicas. A lei de ação e reação, que é algo fundamental para ser entendido, ela nos explica que tudo que nós fizermos em relação a alguém será devidamente computado dentro das nossas ações. E toda ação gera consequência, seja uma consequência boa ou uma consequência ruim. As consequências boas das nossas vidas são sempre aquelas consequências agradáveis que fazem os nossos corações sorrir, como quando nós acordamos em um dia de sol e ficamos colocando o nosso corpo, a nossa casa, as nossas emoções vibrando na mesma sintonia de amor e de afeto. Já as consequências ruins, elas acontecem quando realizamos uma ação e somos tomados pela culpa
pelo remorso, pelo medo. Para evitarmos essa sintonia com as coisas ruins, devemos ter no nosso coração o sentimento de prece, a prece diária, o estado de prece a todo momento, a toda hora. Uma grande companheira de espiritismo aqui da cidade, a doutora Inês, ela sempre fala da necessidade de mantermos o nosso coração em estado de prece. E o que vem a ser o estado de prece? É ficarmos recolhidos a um canto, buscando rezar, buscando ter a sintonia com os espíritos amigos? Não. O estado de prece é quando nós vivemos coerentemente com aquilo que nós acreditamos ser o certo e que nos move para uma ação melhor e mais digna. Ou seja, quando nós fazemos das nossas ações, do nosso dia a dia, um espelho aonde o Cristo vivo se manifeste dentro de cada um de nós. E a mediunidade, como então nós dizíamos, ela é essa porta que possibilita a comunicação. Todos nós, pelo pensamento, associamos-nos com os nossos parentes desencarnados, desde que eles permaneçam ainda no plano espiritual. Porque às vezes uma avózinha que desencarnou há muitos anos, ou mesmo uma bisavó, já podem ter de novo tido a chance de reencarnar e conviverem conosco, como se fosse um sobrinho, um neto, uma pessoa querida das nossas relações familiares, a quem nós devotamos uma atenção ou um desejo especial de felicidade. A mediunidade ela nos serve para ter contato. Ela é uma habilidade de relação em que a gente coloca o nosso coração a serviço da paz. Daqui a um pouquinho nós veremos a importância do Chico Xavier dentro da questão mediúnica. Há um filme muito antigo chamado Joelma, e ele foi feito a partir das informações colhidas por Chico Xavier em um livro. E esse filme ele relata tudo o que se passou com a moça que desencarna. Mas nós veremos a atuação do Chico Xavier psicografando, naquele tempo, apenas 150 livros. Depois que ele desencarnou, foram mais de 400 obras. E é importante que a gente veja, mediunidade não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho-papão. Mediunidade não é nada além do que relação. E nós nos relacionamos com as pessoas que amamos. Vamos então dar uma pequena olhada nessa cena e depois nós voltaremos. Permaneçam ligados, estejam atentos, permitam-se emocionar, porque a doutrina espírita, ela abre o nosso coração para as emoções mais profundas da alma. Mais de 150 livros editados no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, Índia, Japão e quase todos os países do mundo, sempre divulgando o Espiritismo. Psicografados por espíritos diversos e de grande luz, tais como Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz e muitos outros. Através de suas mãos iluminadas, quantos corações desesperados encontram a paz, recebendo notícias dos entes queridos que regressaram à pátria espiritual, adquirindo a certeza de que a vida não termina no túmulo. Inspirados em uma dessas mensagens, temos a satisfação de apresentar este filme. Porém, toda a verdade, com nomes e personagens que... Viram? Chico Xavier, um homem do bem, um homem de bem, uma criatura voltada à prática do amor. Nesse filme temos a oportunidade de vê-lo na atividade mediúnica, mas é claro, ele tinha uma atividade que ele mais gostava, que era sentar-se à sombra do abacateiro e distribuir pães, seguindo mesmo aquela ideia do Cristo que diz para que dessemos pães a quem tivesse fome. E Chico Xavier fez isso. Mas não apenas distribuindo o pão para quem tivesse fome do corpo, mas acima de tudo distribuindo o pão para quem tivesse fome na alma, a fome da saudade, a fome da lembrança, a fome do desejo de ver os seus parentes amados. Nem todo médium consegue ter a grandiosidade de um Chico, mas todos nós, no exercício da mediunidade, esta mediunidade humana em que a mãe cuida do filho e, nesse caso, ela é uma médium do amor divino para aquela criança, em que o pai cuida do filho e ele também é este mesmo médium. Todos nós, no exercício das nossas ações diárias, como trabalhadores, profissionais, no trabalho humano e no trabalho espiritual, estamos a serviço de uma causa melhor. Vamos então nos preparar, porque no nosso próximo quadro
veremos outras cenas de outros filmes. Espero que vocês estejam gostando. Para todos nós, é muito importante estar aqui. Permaneçam conosco. Até logo!